O programa Mulher Capital Brasília de hoje está muito especial. Está com ela, Mayara Noronha. Foi primeira-dama durante 7 anos e 3 meses. E ela vai me contar essa trajetória, uma trajetória de missão e missão concluída. Bom dia, Mayara. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, Ana Paula, agradecer primeiramente a Deus, porque quando você falou que 7 anos, já passa logo uma retrospectiva do que foram esses 7 anos. Então, poder chegar aqui e sentir que o espaço não está restrito, né? Não é um espaço onde eu tenho que falar só alguns pontos. Então, estou me sentindo em casa, sinto que é um momento bom para eu poder reviver o que aconteceu durante esses 7 anos, mas também para trazer uma retrospectiva para que quem está nos acompanhando, para poder conversar com você, você que tem essa experiência, essa bagagem que vai além da política. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso. E se sinta em casa, porque a casa é sua. Tô em casa. Mayara, que horas que você descobre que a missão sua era no social? Olha, Ana Paula, eu recebi uma profecia antes. Chegaria uma fase da minha vida que eu cuidaria dos jovens, das viúvas e dos desamparados. Só que eu escutava aquilo, parecia só uma passagem pronta da Bíblia. E aí, com o tempo, veio exatamente essa missão. E aí, eu lembro quando o primeiro jornalista foi me entrevistar em casa, na época ainda da eleição, Banese, quando ele resolveu que ele seria candidato, foi no mês de julho de 2018. Estava acontecendo a Copa do Mundo, à época. Tudo agitado. Tudo agitado, e do nada ele vem e fala, julho de 2018, ele me liga, ele estava acompanhando a Copa do Mundo, viajando com o filho, e ele me liga e falou assim, eu vou ser candidato ao governo do Distrito Federal. Eu falei, meu Deus. Então, naquele meio caminho, acho que já estava bem próximo da eleição mesmo, do dia da votação, e um jornalista foi fazer uma entrevista, uma jornalista, e ela me perguntou, você se tornando a primeira-dama, qual vai ser a sua atuação? E aí eu fui assistir recentemente essa entrevista. Não que eu era uma menina, mas quando eu olho para aquela entrevista, eu me vejo uma menina completamente inocente. Na idade eu não era, mas no comportamento, aquela menina do vídeo não parecia que tinha noção do que queria viver. E a minha resposta naquela primeira entrevista foi falar que eu gosto da pauta da mulher, eu vou trabalhar o empoderamento feminino, eu quero acompanhar a questão da segurança feminina aqui no Distrito Federal, a pauta da violência doméstica. Foi esse o ponto que eu respondi naquela primeira entrevista. Veio a eleição, Ibanez ganhou, e meu filho nasceu no dia 15 de dezembro daquele ano. Então, ou seja, 16 dias antes da posse. Ibanez tomou posse no dia 1º de janeiro, e aí quando foi ali no mês de fevereiro, eu fui para a minha primeira agenda junto com o Ibanez. E a minha primeira agenda foi no Hospital da Criança. Passou um filme agora, não naquele passou? momento eu ainda nem tinha me tocado, né? Eu só sei que eu comecei a andar nos corredores do Hospital da Criança, acompanhando o Ibanez. E eu olhando aquela cena, ou seja, eu ainda estava com os meus hormônios completamente aflorados. Um bebê de 2 meses em casa me esperando, porque com 2 meses eu tinha que sair cronometrando. Eu tinha 3 horas para estar fora de casa. Então, entre sair de casa e retornar, tinha que dar no prazo máximo, estourando de 3 horas. E aí, eu olhando aquele corredor, com aquelas crianças, as pessoas acompanhando a gente, eu olhei para o Ibanez e eu pensei, meu Deus, eu vou passar esses 4 anos, que até então a gente trabalhava com 4 anos, né, na cabeça, eu vou passar esses 4 anos só que acompanhando o Ibanez, fazendo essa imagem, andando pelos corredores. Porque é essa imagem que passam. De primeira dama é só. E isso não é ruim, porque a presença feminina ela fortalece a atuação masculina. Mas você não queria só isso. Mas eu me questionei. Por que eu falo que nada é em vão? Eu estava com um filho de 2 meses naquele momento. Eu me peguei olhando justamente para o Hospital da Criança. Aí eu olhei para aquela cena e falei, eu vou ficar fazendo isso aqui? Então, eu que sou da advocacia, vim da iniciativa privada, tive atuação no governo federal, eu trabalhei em empresas públicas federais. Sindicatos. Né? Então, eu me olhei naquela situação e pensei assim, eu não quero ser figurante, de estar só ao lado. Não que eu menospreze, eu valorizo a mulher que está ao lado, porque ela traz o poder para o lado masculino também. A gente fala do empoderamento feminino, né? Mas na verdade
É isso, é o fortalece. fortalecimento mesmo, é a força. Mas eu não queria só aquilo naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, o que eu iria fazer? Porque, afinal de contas, o papel da primeira-dama é fazer Esse ações fortalecimento. sociais, é acompanhar e tudo. E aí, naquele momento, eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, a pauta da criança já era uma realidade. Só que aí, quando eu fui começar a fazer as minhas primeiras ações sociais dentro do governo, lembrando que eu já fazia essas ações antes, há muitos anos. Então, eu sempre, final de ano, me juntava com as minhas amigas e a gente ia para Estrutural, para Ceilândia, para fazer doação de brinquedos, fazer cachorro-quente, fazer festinha de final de ano. Isso eu sempre fiz. Então, isso já era pauta na sua vida normal. E eu achava que ser primeira-dama era fazer isso também. Só que quando você vai para o poder público, os horizontes ampliam. Então, não é só pegar o brinquedo e doar. Não é só fazer o cachorro-quente e servir para as crianças, oferecer algo para a comunidade. Vem numa onda mesmo muito mais forte, muito mais profunda. E aí eu lembrei da profecia. Lembrei da profecia que falava cuidar dos órfãos, das viúvas e dos desamparados. Então eu vou fazer isso de uma forma grandiosa. Só que a minha equipe era muito pequena, porque primeira-dama não é um cargo, primeira-dama não tem um posto onde você tem a sua equipe, você vai fazer as suas coisas. Não. Você se vincula a algumas áreas. E na maioria das vezes, a primeira-dama se vincula à área social. Então, eu era uma primeira-dama que tinha uma equipe da área social, mas eu também tinha uma entrada na Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de todas as áreas. Eu costumava ir ou levar um feedback do que eu tinha ouvido da população, ou dar um alerta, olha, eu tenho observado isso e isso nessa área, como é que a gente pode fazer? Então, eu procurava os secretários, bater as portas das secretarias. E no que se refere à pauta da área social, né, das campanhas sociais, o grupo era tão pequeno. Era um grupo de aproximadamente, acho que, sei lá, umas 6, 7 pessoas quando começou. Uma secretaria bem pequena. Não era pequena, não. Era um gabinete do governador, é uma equipe dentro do gabinete do governador, de 6, 7 pessoas, para cuidar da área social de todo o Distrito Federal, da capital do Brasil. Exatamente. Mas quando Deus dá ordem, Ele também dá todo o caminho, toda a força, toda a inteligência. Ele dá tudo. Ele escolhe. São 6 pessoas, mas Ele colocou as 6 pessoas capacitadas para aquele momento. As 6 melhores. E aí, de lá para cá, a gente vai conseguindo angariar mais um, outro, voluntários. Então, não necessariamente era do gabinete, mas tinha voluntários de outras secretarias que queriam participar dessa área e a gente foi montando um time. Logo em seguida, eu consegui uma aproximação com a Defesa Civil e a Defesa Civil, eu não sei nem como agradecer a força que a Defesa Civil nos deu em todas as ações que nós fizemos. E aí a gente transformou ações emergenciais, então começava com cobertor, aí veio o frio, vamos fazer uma ação então, social para o frio. Não, chegou a época da criança, vamos fazer uma ação social voltada para as crianças. Não, vamos fazer agora para entregar alimentos. E dessas ações emergenciais, eu posso garantir para vocês, surgiu o maior movimento de solidariedade que o Distrito Federal já viu. E mais do que isso, virou política pública. A solidariedade virou política pública. Impressionante. E eu tenho é fácil? É fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil fazer. Os detalhes, né, que exigem ali no nosso dia a dia são bem desafiadores. Então, vou dar aqui, eu sei que eu estou misturando, mas assim, eu vou falar de um testemunho do que eu vivi, que depois quando eu estava no meio da situação, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Campanha da Criança, que é a que tem meu coração. Eu amo todas as minhas campanhas. Todas. Eu ia perguntar. Aí você já falou da campanha da criança, porque eu já vi todo o carinho que você prepara, os bastidores, a entrega. Mas então conta pra mim esse segredo do coração, a menina dos olhos de ouro. Pois é, a campanha do Vem Brincar Comigo, pra mim é a campanha mais alegre. Olha que tem o Natal, né, que tem a campanha da Páscoa, mas a campanha do Vem Brincar Comigo, eu coloco os adultos para viverem a infância. O que eles não tiveram, o que eles tiveram, estão revivendo, rememorando, sabe? E nos últimos anos eu consegui fazer a caravana solidária, a carreta solidária, que é com a carreta furacão. O primeiro ano que a gente fez foi na Estrutural, em Santa Luzia. E foi maravilhoso, foi tão perfeito, foi
tão perfeito. Aquelas crianças todas recebendo os brinquedos, a gente andando com a carreta furacão, os adultos se envolvendo ali, foi maravilhoso. Aí quando veio o segundo ano, eu falei para a equipe, eu quero a carreta furacão, só que agora em vez de ser na estrutural, que é um ambiente menor, a gente vai fazer no sol nascente. A equipe ficou assim, como ela quer fazer isso no sol nascente? Vamos fazer no sol nascente. Conseguimos fazer no sol nascente. Arrecadação recorde de brinquedos, fizemos tudo, pensamos nos detalhes, segurança, mobilização de tudo, de todas as secretarias, todas as áreas, iniciativa privada, terceiro setor, tudo que eu podia movimentar, eu envolveu todo mundo. Estamos lá no sol nascente, a carreta furacão, na hora que chega, a população vibra, os adultos participam, e eu tô feliz, eu tô entusiasmada, entrega brinquedo, fala de palavras de encorajamento, né? Mostra para aquelas crianças que crescer em sociedade é isso, é olhar para o lado, é ver que você, por mais que a vida seja difícil, a gente vai encontrar pessoas boas, e mais do que isso, quando a gente se dedica, quando a gente transforma a nossa vida, a gente consegue voltar e ajudar outras pessoas. E eu tô entregando os brinquedos, de repente, quando eu vi, era um mar gigantesco de criança, de familiares, né? Famílias todas reunidas. Eu olhei para minha assessoria e falei assim, eu nunca mais quero fazer isso. Aí eles, por quê? Eu falei, meu Deus do céu, olha essas crianças todas aqui. Ai meu Deus, eu não consegui voltar para casa. Como é que essas crianças vieram parar aqui? E se acontecer alguma coisa? A responsabilidade, o compromisso. Eu não vou me perdoar. Aí comecei a orar. Falei, meu Deus, não deixe que nada de mal aconteça aqui. Que cuida dessas crianças, que elas voltem para casa. E comecei a me arrepender de ter pensado naquela ação. E a equipe também começou a ficar tensa, porque eu passei essa tensão para todo mundo. E aí eu já falei, verifica com a Secretaria de Segurança Pública como é que tá. Não, tá tudo monitorado, tá tudo ok. Não sei. Quando finalizou, foi tudo perfeito. Aí esperei passar 1, 2 dias, não teve nenhum registro, nada aconteceu. Aí eu fui agradecer a Deus. Deus, obrigada por ter preparado isso. Porque por mais que a gente ache que foi uma equipe de 6, 12 pessoas que organizaram, não tem como 6, 12 pessoas dar conta do universo que é o Distrito Federal. Por mais que a gente tenha mobilizado ali uma equipe de segurança local, quantas coisas podiam dar errado quando se envolve crianças? E tudo foi muito perfeito. E aí o administrador veio depois e falou, Mayara, tem que fazer de novo, porque a população tem muita gente que não participou. Aí eu fiquei naquela, não sei se eu faço de novo não. Mas assim, vivi isso, foi marcante, foi um testemunho, porque eu acredito muito. Não adianta a gente confiar nisso aqui, ó, em pele, em osso. Não adianta a gente se confiar no que a gente representa. Se a gente não tiver Deus mesmo colocando a mão e falando assim, vai, segue que eu seguro tua mão. Exato. Segue que eu seguro tua mão. E foi assim. Então, assim, tenho muito orgulho de falar da campanha do Solidariedade Salva, que é o maior movimento de participação popular na arrecadação e doação de alimentos. Então, poder colocar os grandes eventos da capital do país, não só os grandes eventos, tá? Eu tô colocando os grandes porque chama muita atenção, mas a gente tem pequenas bilheterias que participam também fazendo a arrecadação desses alimentos e poder botar essa equipe para trabalhar 24 horas ali para poder selecionar os alimentos, montar um kit, esse kit ser entregue para a população. Eu falo que nesse período em que a Solidariedade Salva funcionou, no que eu estive à frente, quase que diariamente a gente entregava alimentos pelo Distrito Federal. E quando eu me dei conta que isso estava acontecendo, eu comecei a falar nos discursos. Eu falei, eu tenho a plena convicção que se cada pessoa no Distrito Federal que tem um mínimo de condições conseguir doar ao menos 1 quilo de alimento não perecível, não existirá fome aqui no Distrito Federal. E aí surge um selo muito importante na sua vida, Maia. E o selo, um selo que transforma o Distrito Federal, né? Como uma capital que faz a diferença. E aí, na verdade, isso tudo que eu tô falando é relação de primeira dama. Só que aí a gente vai voltar um pouquinho aqui na época de secretária de Estado. Como foi que eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social? Em 2020, ou foi 21? 20, né? Em 2020, em abril de 2020, quando a pandemia havia sido decretada. Naquele momento estava tendo muita inconsistência de dados no que se refere a acolher a população naquele momento. E aí uma confusão acontecendo, e estávamos lá em casa, era um dia de semana à noite, eu não lembro qual era o dia da semana. Estava o Ibanez, o chefe da Casa Civil,
Eles discutindo o tempo todo no telefone com vários secretários, né, que precisavam montar uma equipe rápida de atuação dentro do Distrito Federal. Uma equipe estratégica, porque o mundo estava com problema, não era o Distrito Federal. Exatamente. Era o mundo. E mais que isso, tudo tinha que acontecer no estalar de dedos. Não tinha tempo para montar um projeto, não tinha tempo para aprovar isso. Era aquilo. fazer. Era fazer imediatamente. Era fazer. E eu tô sentada nessa mesa só escutando lá a confusão. Mas o ouvido estava lá. E eu lá. De repente, no meio da confusão, a Ibanez falou assim, eu vou colocar a Maiara lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. O chefe da Casa Civil, à época, encostou e falou assim, governador, o senhor tem certeza? E aí eu achei que era brincadeira do momento, né? Eu falei assim, tô pronta. E ele, sério, pode colocar. Aí o chefe da Casa Civil ficou meio assim, meu Deus, me dá seus dados aqui, Maiara. Não, aí ele já ficou meio assim, porque tinha que mobilizar naquele momento o Diário Oficial, tanto que saiu no Extra, do dia X da semana, que eu não lembro. E aí, naquele momento, eu via nos olhos do Ibanez que ele não queria me colocar, não necessariamente para ficar na secretaria. Aquele momento era só momento de tapa-buraco. Vou colocar ela aqui até sair um bom nome para eu colocar dentro da secretaria. E me colocou. Diário Oficial no Extra, jornalismo começou. Liga, mensagem. E eu na primeira ligação respondendo o jornalista. E, enfim, foi aquela incógnita do que vai acontecer, tanto na minha cabeça, na cabeça do Ibanez, na cabeça do secretariado que estava observando aquele novo movimento, da população, falando assim, gente, o que ela vai fazer na secretaria? E dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social. O que ela vai fazer aqui? E eu entrei na secretaria e a primeira crítica, não aceitamos aqui o primeiro damismo. E veio aquela enxurrada de crítica, aquela resistência. E eu, aquariana que sou, arregacei as mangas, engoli as críticas e aflorou em mim a profissional que eu sempre fui. Como eu falei, o GDF não foi a minha primeira experiência na área profissional, eu já tinha uma bagagem ampla profissional. Então eu não podia parar naquele momento, e quando o desafio vem, para nós que somos mulheres, gente... Não desafia uma mulher, não, gente. Não adianta. Gente, olha, vocês que desafiam uma mulher, tem que tomar cuidado. É dizer assim, vai com tudo, que ela consegue. Mais uma vez vem o testemunho de Deus agindo na minha vida, porque eu conheço poucas pessoas, mas nenhuma daquele momento tinha um perfil para montar uma grande equipe. Eu conhecia 1, 2 nomes, 3 nomes para colocar, só que eu tinha que formar um grande time. Uma equipe. E aí Deus vai soprando assim, ó. Aí um fulano liga, o outro fulano, passa nome, eu analiso, vejo, vou querer, vamos entrevistar, vamos fazer. Formei uma equipe. Na primeira semana como secretária, eu tinha que agir rápido, não tinha tempo para fazer uma licitação, não tinha tempo para fazer nada. Recorri a quem? A população. E haviam 6.000 pessoas aguardando uma cesta básica para aquela semana. O que eu ia fazer para arrecadar aquelas 6.000 cestas básicas, sendo que os contratos estavam atrasados há anos, há décadas? Nunca se conseguia Vamos falar, gente, isso é início ali do mandato, né? Todo mundo... Primeira semana de abril de 2020, pandemia já havia se alastrado. Recorri à Força de Segurança Pública do Distrito Federal, o secretariado todo me recebeu, se prontificou, fiz uma mobilização social, arrecadamos os alimentos em menos de 24 horas. Com a Secretaria de Segurança Pública, a gente saiu entregando para 6.000 famílias que estavam precisando. Então, existia aquela cena, hora do Detran, hora da Polícia Militar, hora da Polícia Civil, os órgãos de segurança como todo, entregando na casa daquelas pessoas que estavam aguardando os alimentos. Só que aquele alimento, ele era emergencial. Ele não era uma política pública. E eu, como secretária, eu tinha uma crítica, não faça daqui o primeiro damismo. Então, eu tinha que transformar aquela ação em política pública. E eis que, com minha equipe maravilhosa, a gente quebrando a cabeça, fizemos nascer o Cartão Prato Cheio. Que é um programa lindo que se fala em todo o Brasil, né? E o Cartão Prato Cheio, ele só é uma atualização do que acontecia. Como que acontecia antes? O governo licitava, comprava a cesta básica, contratava equipe de entrega, então era um motorista com auxiliar, com o carro que tinha que ser alugado, com a empresa que alugava, enfim,
existia N etapas para você entregar uma cesta básica na casa de uma família. E aquela família, ela tinha que ir sempre no CRAS, porque ela recebia uma cesta básica hoje, que demorava 3 meses no mínimo para chegar na casa dela. Aí ela tinha que correr de novo lá no CRAS para pedir outra cesta básica. Aí mais 3 meses para receber essa cesta básica. Aí tinha de novo e assim sucessivamente. E o cartão Prato Cheio, ele veio para atualizar isso, parar com esse negócio de morosidade. E se tornou referência nacional. E eu tenho orgulho de falar que o cartão Prato Cheio aqui no Distrito Federal foi o pioneiro no país a ter essa política pública. Eu fui pesquisar sobre outros estados que também aplicam e todos vieram posteriormente. Logo depois. Tem estados que têm o mesmo nome, só que é num restaurante comunitário, Prato Cheio, que é um restaurante comunitário. Tem outros que têm o nosso Prato Cheio com outros nomes, mas todos vieram depois do Distrito Federal. Então, o Brasil começou a analisar aquela dinâmica que era muito mais eficaz. Uma burocracia que não precisava mais, né? Isso. E aí, eu também tenho uma cabeça de empreendedora, eu tenho uma cabeça de evolução do Distrito Federal na área financeira também. Então, eu tinha que olhar para a área social como secretária de Desenvolvimento Social, mas eu também, no meu havia uma preocupação com a minha cidade. É o socorrer na fome, mas como investir na cidade? O cartão Prato Cheio ele trouxe isso, capacidade de investir no comerciante, capacidade de gerar emprego e alimentar as famílias com dignidade. É isso que eu ia falar. Você deu dignidade. Não significa que aquela cesta básica que o governo entregava era aquilo que aquela pessoa queria comer naquele momento. Você ter o poder de escolha, ter a dignidade de entrar no mercado e escolher, isso é muito forte para uma pessoa. Você ir lá escolher o feijão que você quer comer, o macarrão que você quer comer, isso é dignidade. E foi pequenos detalhes que fizeram a diferença, né? E eu falo também que, além da dignidade de escolher se eu vou comer um peixe, eu quero um salmão, eu quero uma tilápia, mas mais do que isso também, Ana. Aí a gente olha para aqueles que não recebem um cartão Prato Cheio. Então, para você que está nos acompanhando, você é dono da sua clínica, você tem a sua casa e você não concorda com os programas socioassistenciais. Você fala, que absurdo isso. Porque o cartão Prato Cheio, ele é para suprir uma necessidade momentânea e capacitar aquele chefe de família ou aquela família, né? Para que ele tenha dignidade. Que através, quando você sacia a fome, você consegue dormir melhor, você tem saúde, você tem condições de estudar, você tem condições de pensar na sua vida. Com fome, ninguém consegue dar um passo. É um prazo, então? É um prazo. Mas só que aí a gente conseguiu também reduzir aquelas filas do CRAS que antes as pessoas começavam a procurar, porque não tinha acesso. Começou a existir esse programa, as pessoas começaram a querer, e aí a gente tem agora no prazo, às vezes a pessoa ir lá toda vez, bate na porta, pega uma cesta básica, bate na porta, pega uma cesta básica, o cartão Prato Cheio veio e colocou um prazo de 9 meses. Então tá andando para ampliar. E nesses 9 meses a pessoa tem condições de, isso que eu te falei, buscar o mercado de trabalho, se capacitar. Sabe por que eu falo que esse cartão Prato Cheio salva também o dono das clínicas, dos empreendedores? Porque quando a pessoa tem a dignidade do poder de escolha, ela não quer mais recuar. Não quer. Ela quer aquilo para melhorar. Quantas famílias eu ouvi de poder chegar no caixa eletrônico e pagar por aquele alimento? E qual é a chance dessa pessoa um dia querer voltar para poder ficar pedindo? Só pedindo? Não. Então existe aquele poder de alimentar um filho. Aquele filho que cresce vendo a mãe tendo dignidade no poder de escolha do alimento que ele quer. Ele vai estudar para ter uma vida superior àquilo. A gente consegue trazer esperança de futuro através de um cartão Prato Cheio. Investe no comerciante. Eu tenho muito orgulho de falar que esse cartão ele investe no comerciante. Quantos pequenos comerciantes... Vamos dar um exemplo, eu estou dando o exemplo do Sol Nascente, né? Porque foi uma região administrativa que foi muito contemplada. Contemplada, regularizada e vista pelo poder público. O Sol Nascente ele existia no mundo, mas ele não existia no papel. Ele não conseguia receber investimentos públicos. Ele tinha até públicos. Um título que era desagradável, né? O título. Favela. A maior favela horizontal da América Latina. E hoje, para quem entra no Sol Nascente, não tem como chamar de favela. Tem até arborização, tem paisagismo, os comerciantes conseguem ter a sua fachada da loja ali com uma árvore na frente. Então, essas coisas estão caminhando muito no Sol Nascente. Então, o poder ver as nossas crianças tendo acesso à creche, a mãe poder deixar a criança na creche, poder se capacitar e ir para o mercado de trabalho, e assim ela consegue romper o ciclo da violência doméstica. Porque o que mais
perpetua a mulher no ciclo da violência doméstica é aí o medo de enfrentar o mundo, o medo de não conseguir ter dinheiro para colocar dentro de casa. O medo paralisa. Então, quando o filho está na creche, ela consegue se capacitar, consegue pegar... Hoje, a maioria tem um celular. Então, a internet, existe até a internet social, né, o Wi-Fi social. Então, você consegue ver nas redes sociais uma outra mulher que é inspiração para você. Você consegue empreender dentro da sua própria casa. Então, você não necessariamente precisa sair de casa para ser uma empreendedora e vender a sua bijuteria ali na internet, o bolo que você faz. Enfim, então o cartão prato cheio veio para isso, para fomentar o comerciante, gerar o emprego, para que ele consiga receber ali, por exemplo, na região do Sol Nascente, esse cartão prato cheio e circular a renda. E não é só fome, né? Não é só matar a fome. Não é valorizar todas as áreas que estão ao redor desse projeto, né? E o cartão prato cheio investe também onde? Nas escolas, na creche, na pavimentação. Por quê? Nos mercadinhos locais. Porque quando a gente vai comprar, a gente não paga um tributo, não paga um Imposto. Então, aquele imposto volta para a máquina pública. Então, o cartão prato cheio investindo lá no comerciante, ele contratando, girando ali o mercadinho dele, volta em imposto, e aí sim, com o imposto, vem o ônibus, a pavimentação, a calçada, as creches, as escolas, o CRAS, as políticas públicas necessárias, Maia. Olha o projeto, olha a demanda, olha o global. E quando você fala, eu sinto um sorriso, eu sinto assim, missão dada, foi missão concluída. E eu comecei essa entrevista falando isso, porque eu sinto. E para chegar nesse projeto tem todo um trabalho, tem toda uma equipe. É o pensar em cada detalhe. Mas tem um projeto que você viveu, que você passou por um problema e aí ele surge. Humanizar. Me conta um pouquinho. E foi dentro da sua casa? Exato. O projeto Humanizar nasceu de uma experiência muito ruim que eu tive no hospital particular, no momento de uma emergência. O meu bebê, à época, tinha isso aí, mais ou menos, uns 2, 3 meses aproximadamente. Acho que não tinha nem 2 meses, não, acho que 1 mês e pouco. E ele engasgou no aleitamento, durante a mamada. E eu tentei todas as manobras, eu tentei de tudo e não conseguia trazer para ele ficar bem. Ibanez tentou de tudo e não conseguiu. Nós já tínhamos uma segurança do Estado dentro da nossa casa, então veio o policial militar, tentou de tudo e não conseguiu. E o menino estava com a boca roxa e eu me desesperei. Gente, mãe perde a noção de qualquer coisa. E mãe de primeira viagem também, né? Entramos no carro de pijama e tudo. Vamos pro hospital, tarde da noite de um domingo. Quando parou na frente do hospital, eu já desci com tudo. Eu não queria ver ninguém na minha frente, eu não queria que ninguém me barreirasse, eu não queria nada. Eu queria que alguém atendesse meu filho. E eu já fui entrando assim, e aí veio o segurança e barrou. Não. Aí o pessoal não pode entrar, tem que fazer a triagem. Triagem! Meu filho tá aqui, tá perdendo a vida, não tem que fazer a triagem. Aí o Ibanez foi pro balcão para fazer a triagem, e eu só queria, não necessariamente entrar, eu queria que alguém olhasse para ele, um enfermeiro, qualquer coisa, qualquer alguém que entendesse, na verdade, é que alguém que entendesse. Só olhasse e falasse assim, não, de fato é grave. Não, mãe, calma, isso aqui dá para esperar. Alguém que olhasse nos meus olhos e me orientasse. Eu tava desse segurança naquele momento. E não, eles bloquearam tudo. Eles não queriam saber se era prioridade, se não era prioridade, se era bebê, se não era bebê. Não queriam saber. Aí eu veio aquela mãe, né, enfim, respirei, orei, falei, pelo amor de Deus, olha aqui. Aí não sei qual era o profissional, se era técnico, não sei, se era só da recepção, eu sei que ele parou, olhou, e aí viu que o estado era grave. E aí eles fizeram ali no corredor mesmo, chegou a entrar no leito, começaram as primeiras manobras já no corredor. Enfim, tudo deu certo, graças a Deus, meu filho hoje tem 7 anos, tá maravilhoso, é uma bênção do Senhor na minha vida. Mas eu saí de lá com aquilo entalado em mim. E aí eu fui comentando com os colegas de trabalho. Eu falei, olha, aconteceu isso comigo e tudo. Imagina como é que deve ser esses desafios em hospitais onde tem uma maior concentração de pacientes. A gente podia fazer alguma coisa, pelo menos na entrada, para acalmar os familiares, quem chega ali no hospital. Porque na maioria das vezes não é só o atendimento, é o acalmar, é o olhar no olho. Quando você encontra qualquer pessoa que olha no seu olho, aquilo já é um calmante. É como se a pessoa só no olhar, não precisa abrir a boca. É a confiança. Ela olha, o olhar dela já diz, calma, eu tô aqui. Confia. Só isso. E aí eu reuni com o secretário de Segurança Pública, da Secretaria de Saúde à época,
e com o presidente do IGES, à época também. Isso foi em 2019, ali bem no início de 2019, e comentei o que tinha acontecido comigo e que eu queria montar alguma coisa, algum projeto que acontecesse na Secretaria de Segurança, na área da saúde. Como a Secretaria de Saúde é uma secretaria, e tudo que envolve secretaria é bem mais burocrático e moroso, vamos começar então esse projeto no IGES, Hospital de Base. Desenhamos o projeto e o projeto se chamava Projeto Humanizar. E o que eu queria com aquele projeto Humanizar? Era só um SOS na porta de entrada? Não. Eu queria usar desse momento para trazer tudo o que a gente precisava através desse projeto. Então, é um treinamento constante com a equipe. Então, a qualificação, é a empatia sendo aflorada ali no hospital. Começou na porta, mas hoje ele já está dentro dos leitos, dentro dos corredores, está ali numa, como é que eu posso falar? Numa preparação para a equipe médica que vai receber aquele paciente. A gente acompanha. Então, muitos pacientes chegam à flor da pele. E eu sei o que é viver a flor da pele também. Então, chega a flor da pele. Para você chegar nesse embate e ir para o embate com o médico que está ali no consultório, cria um clima ruim, o médico também não se sente bem, o enfermeiro não se sente bem, o paciente não se sente bem. O momento já traz mais aquela segurança, confiança, a paz que teria que ter naquele momento. E a área da saúde, ela não é só o estudo, a técnica, ela não é só o lado profissional do médico. Mesmo. Falta o lado humano. A gente está vendo as máquinas avançando, né, máquinas computadorizadas, é a máquina maravilhosa, é tudo acontecendo, é o robô, é o médico com qualificação feita sei lá em qual país, mas a humanização ninguém vai substituir. Ninguém vai substituir. E aí o projeto nasceu e começou a se tornar referência, e vários estados começaram a acompanhar. Mas eu ouvi muito menosprezo também. Ouvi aqui da oposição falando assim que isso era uma perfumaria. Era um absurdo acontecer isso na área da saúde aqui no Distrito Federal. E, mais uma vez, ignorei as críticas e comecei mais ainda a fortalecer o Projeto Humanizar. E, Ana Paula, o Projeto Humanizar virou mais do que referência nacional. Ele virou diversos projetos de lei dentro do Congresso Nacional. Legislações foram aprovadas, nós temos uma legislação super recente, que é a 15.126 de 2025. Fora isso, nós temos o Estatuto do Paciente, que surgiu agora em 2026, e todos, com vários projetos que tem dentro do Congresso Nacional, falam exatamente da política de humanização. Lembrando que já existia a política de humanização desde 2003 ou 2004. Mas o que era a Política Nacional de Humanização? Era um parágrafo, uma escrita, ponto, fechado. A prática não acontecia. O Distrito Federal foi o pioneiro a fazer exatamente o Estado, a investir na Política Nacional de Humanização, a trazer critérios práticos de humanização. E aí é isso que surge a lei em 2025. Então, assim, aquilo que para muitos era perfumaria, hoje é pioneirismo no país. Lei. Virou lei. É muito bom quando a gente fala, porque o povo adora falar, mas tem que ser, lei. Exatamente. Olha, pra gente tem que ter humanização. Eu fico olhando, Mayara, assim, o carinho, a emoção, você bota a vida em tudo que você fala, porque você não passou, você não foi passagem, você foi presença. Porque você acompanha cada detalhe, você coloca isso. Você sabe por que o projeto nasceu, por que ele aconteceu, eu estava lá, minha equipe... Então, assim, é muito bom ouvir. E aí você também faz a parte do sonhar. E um sonhar muito difícil, que é na educação. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores, e a gente vê como era difícil. Você vem de uma região administrativa, Taguatinga. Exato. Filhos de servidores públicos. Então, batalhadores, guerreiros. Porque a vida também não foi fácil, eu tenho certeza, para você. Você falou para mim que sua primeira viagem para fora foi aos 24 anos. E você se reúne com um projeto educacional e leva muitas crianças para fora, para fazer intercâmbio. Aponte, me fala sobre esse projeto. Exatamente. Porque eu me emocionei quando eu estive lá fazendo a cobertura. Crianças falando que nunca imaginaram nem ir ali em São Paulo. Exato. E foram para fora do país. Inglaterra. Não conheço a Inglaterra. Posso participar do intercâmbio? Acho que passou o tempo. Mas conta, sonhar, porque você deu sonho, você deu vida junto com a Secretaria de Educação. Porque isso, gente, é tudo pontes. O próprio nome já diz. Para o mundo. É para o mundo, é estar juntos com os secretários, participar do projeto do Distrito Federal. Conta um pouquinho. Exatamente. E como surgiu esse pontapé? Eu estava numa viagem internacional com o Ibanez
Cada viagem que eu vou, pra mim, é como se fosse a minha primeira viagem internacional. Eu trago essa empolgação, você tá vendo na nossa conversa. Tudo eu me empolgo. E eu só crio um projeto. E quer dividir. Quando aquilo pra mim é interessante. E aí, nessa viagem internacional com o Ibanez, eu falei... E eu sei que alguns outros estados já começaram a investir também nisso. Aí eu olhei para o Ibanez e falei assim, nossa, a capital do país, a gente podia ter um programa de intercâmbio para colocar os nossos jovens para viver essa experiência, porque isso que é marcante demais. É uma oportunidade, eu nunca tive a oportunidade de estudar fora. Eu não tive essa oportunidade, hoje eu tenho a oportunidade de viajar e conhecer outras culturas. Mas o estudar fora não era uma realidade para minha vida, no meu momento de jovem, de estudante. E hoje não é uma realidade pela correria do dia a dia, enfim. E o Ibanez ficou meio escutando, assim, aí eu ficava falando, imagina poder os jovens fazerem um curso, na época eu falava do curso, né, um curso fora, e tudo. E eu comecei a repetir muito isso na cabeça dele, muito, muito, muito. Aí ele falou, uai, junta lá com a secretária Elva e vê o que é possível. Com o aval dele, eu liguei para a secretária. Secretária Elva, conversei muito com o Ibanez, e eu acho que a gente podia montar aqui um intercâmbio social em Brasília. E comecei a dar as minhas visões. A secretária Elva riu na hora. E eu não sabia se ela estava rindo, tipo assim, ai, já lá vem ela fantasiar, como vários secretários imaginavam, né? E não, ela pegou e falou assim, Mayara, o seu sonho já é uma realidade, nós vamos tocar isso. Por que ela riu naquele momento? Porque internamente a equipe também já falava dessa possibilidade. E aí, de repente, eu apareço e falo isso. Então, era como se fosse só a confirmação. Vamos dar as mãos aqui e vamos fazer o projeto nascer. Então, através de uma ligação, a gente juntou as nossas forças e o projeto nasceu. E aí, levamos os nossos estudantes para a Inglaterra, para o Reino Unido, vivendo experiências maravilhosas, marcantes. E eu falo que não é só uma experiência para aqueles estudantes que viveram e os que vão viver, porque agora virou também uma política de Estado. Então, a tendência agora é só aumentar. Eram de 100 alunos, vamos para 400, que vamos para 500, que vamos para 600, e o céu é o limite. Então, hoje, estudantes de escola pública do Distrito Federal podem viver esse sonho, podem criar essa expectativa, que desde a gestão do governador Ibanez, os nossos estudantes de escola pública têm possibilidade de fazer um intercâmbio social. E trazer o que para o nosso Distrito Federal? Porque a gente está investindo nesse estudante não é só para ele realizar o sonho dele. Através de uma viagem dessa, esse estudante pode virar um empreendedor, um empresário, ele pode fazer negócios com o mundo inteiro. Ele pode trazer uma grande multinacional e colocar aqui no nosso Distrito Federal. Fazer ele pode diplomacia. fazer exatamente um leque de opções para estudar e trazer investimento para cá. Porque eu falo, não é precisar para ir para fora, não, viu? É para estudar, trazer as experiências para cá. Para construir mais. E as aqui. famílias se realizam. Porque eu me realizo neles. Não são nem os meus filhos. Não era... Mas eu me realizo. Imagina a família Gente. poder se realizar na realização desse filho. Esse filho trazer perspectiva de futuro. A esperança que ele traz dentro de uma bagagem, sabe? E quando eu vi aquelas mochilas, as malinhas, o uniforme, os detalhes. Assim, sabe? Celular, dinheiro para poder comprar. Tudo bem preparado. Então, assim, a gente se emociona. Olha aí. Porque você se imagina também vivendo. E a realização maior de nós que somos profissionais não é só a nossa vida. Então, quando perguntam pra gente perguntam muito pro Ibanez, por que esse homem tão bem sucedido há anos foi se colocar na política? E agora perguntam pra mim. Se doar. Pra que você fica insistindo nisso? Porque a política é um ambiente hostil para as mulheres e é um ambiente pesado para todos. Por quê? Mas é através da política que você se realiza no outro. Chega uma fase das nossas vidas, principalmente para quem já conquistou muita coisa na vida. A gente quer mais. E dependendo do ângulo que você olha, o querer mais não é para benefício próprio. É o querer mais do poder de realização enquanto você está aqui. Nós estamos aqui nesse mundo para quê? Para servir. Para servir. E o que é o servir? É servir ou dentro de casa, a sua família, ou você que tem o dom, porque a política é um dom. Não adianta, você pode pegar qualquer pessoa que tenha, que é legal, que é animada, que é não sei o quê, mas você olha para a pessoa e fala, é forçada, não transmite verdade e não vai fazer nada, não você bater com a língua nos dentes. Poder por poder. Não é o poder por poder. Porque tem gente que pensa que é o poder por poder. Ele já tem dinheiro, ele quer poder. Exato. Mas é o poder para fazer. É o poder transformador.
É o poder transformador. E é isso, você se emocionou. Então você nem participou ali do programa Pontos para o Mundo, mas não ouvi. Mas eu estava lá, eu estava lá acompanhando a chegada dessas crianças. Então eu lembrei de cada detalhe, de cada pai abraçando. Foi muito forte, gente. Foi pais chorando, falando assim, meu filho não tem nem um tênis para calçar e ele foi para fora. E ele foi com tênis de marca para fora. Entendeu? Sim. Então foram momentos que eu pude escrever, mostrar a realidade dessas famílias, que eu queria que tivesse tido no meu tempo, porque eu venho de escola pública. Então, a minha emoção foi essa. A minha primeira formação, eu sou formada em letras, né? Então, eu sou professora. Então, eu sei o que é trabalhar numa escola pública. Eu sei o que é a dificuldade. E a gente que vem de regiões administrativas, a gente sabe o que é isso. A gente não sonha com isso, porque não nos permitem sonhar com isso. Muitos governos anteriores não nos deram esse poder de sonhar. Mas existe outra versão da Mayara que eu não conheço. Eu quero voltar essa parte do inglês. Eu sou formada em inglês no CIL. Então, olha que lindo! Sou estudante de escola pública e fiz e me formei no CIL, Centro Interescolar de Línguas, ali do que ficava no Elefante Branco, que fica no Elefante Branco. Mas na minha época, estudar inglês era só uma obrigação que meu pai me colocava para fazer, porque eu não tinha perspectiva de viajar, estudar fora jamais. Para que eu vou usar esse inglês? Então eu me formei, mas não tinha prática. E hoje, com a idade que eu tô penando para aprender inglês, porque agora eu preciso. Para mim hoje é uma realidade. Então é isso, a gente consegue incutir na cabeça dos nossos jovens de escola pública que o inglês hoje é o mínimo da obrigação e você ainda pode ser beneficiado com isso. Nesse programa Pontos para o Mundo, eu juntei também a sociedade, a iniciativa privada e a sociedade civil. Então, para eles receberem o celular, o tênis, o casaco, tudo foi através das nossas parcerias. É um grande trabalho de time. Um grande trabalho e movimentação. Com uma equipe, que eu falo, o menor gabinete do Distrito Federal fez o maior movimento. E eu ouso dizer, Ana Paula, o maior movimento da América Latina. O nosso Natal é a maior ceia social da América Latina. Por quê? Ela acontece concomitantemente em todas as regiões administrativas que têm os restaurantes comunitários. E vocês vão lá servir. E é muito legal. Exatamente. As autoridades públicas da cidade servem a população. Então, que orgulho poder alimentar e trazer alegria para as pessoas que passam o ano inteiro lutando. Então, não é só aquela ceia especial, aquele prato maravilhoso que é montado. É o brinquedo, é a música, é a energia. É o estar lá. É as relações que as pessoas fazem naquele momento. É a troca de cartãozinho, telefone, experiências. É maravilhoso. Mayara, existe, eu já fiz essa pergunta, mas existe outra versão que a gente não conhece ainda? Por favor, existe ainda mais alguma versão que o Distrito Federal não conheça? Eu acho que a versão dentro de casa, inclusive os meus amigos do GDF sempre falaram assim, mas a gente tem curiosidade de ver a sua vida, de ver como que é. Na verdade, conhecer a Mayara que vai além dessa atuação política. E aí eu tenho muita dificuldade disso, eu não me vejo mostrando o meu dia a dia, eu não me vejo aprofundando. Eu mostro uma coisa ou outra, uma hora eu jogo tênis, eu mostro aqui, mas é aquela coisa mais fechada. As suas paixões pelo agro. Mundo, eu não deixo. As suas paixões pelo agro. As minhas músicas que eu gosto de ouvir. Eu tive uma época, para quem me acompanha nas redes sociais, que cada vez que eu chegava na secretaria ou no Palácio do Buriti, eu chegava cantando um louvor e trazendo uma mensagem. E tem um em especial, né? Que Qual você que fala. Você falou lá num vídeo lá que tem um que você fala, é a minha base. Não, todo ano eu tenho um hino muito específico para Qual é o desse ano já? Esse ano eu gosto do escudo. Eu tô no Põe Tua Mão. Põe tua mão na minha. Eu tô no Pois é, todo ano a gente traz uma especial. Eu lembro que o primeiro ano de governo era essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. E eu cantei ela o ano inteiro. Aí veio 2020, cada ano eu vou selecionando. Acho que você tinha que ter cantado ela esse ano. Essa casa é sua casa. Mas eu canto, de vez em quando eu canto. Nós deixamos. Porque vocês deixaram. É uma missão que foi bem cumprida. E Ana, uma curiosidade que algumas pessoas me questionam você tem saudades? Você tá sentindo falta? Minha equipe me perguntou, nossa, Mayara, acho que vocês vão sentir muito, porque o poder público é assim. Na hora que sai como é que eu falo? O afastamento. Sai o afastamento, você sente em questão de horas, você sente que tudo mudou. Então, por exemplo, de repente você tem uma equipe de segurança e de repente você tem uma máquina pública para você fazer.
some todo mundo. Você tem que acordar todos os dias, Some muito todo cedo. mundo. E aí eu falei, gente, eu não tô nem na época, né, quando eu tava naquela fase ainda de vamos sair, eu já não sentia mais isso. Eu já tava com aquela sensação do dever cumprido. Eu já tava com essa sensação. Então, desde o dia que eu fui lá e fechei a porta, fechei a porta do gabinete, eu já saí com aquela chave para entregar pro porteiro, com a sensação de assim, que eu tinha que viver aqui, nessa sala, nesse Palácio do Buriti, eu vivi. Adorei essa frase. O lado bom e o lado ruim. E tem muito lado ruim. Eu imagino. Mas eu vivi o que eu tinha que viver, eu fechei aquela porta e eu saí daquele Palácio do Buriti com a certeza de que a vida não vai parar. O lado social não vai parar. Eu posso não estar representando mais dentro do Palácio do Buriti, mas essa marca social, ela permanece. Esse desafio na minha vida profissional, na minha vida familiar, no meu eu, ele vai permanecer, ele permanece. Eu continuo ativa, só que agora eu tenho uma maior liberdade. Então, o que Deus já preparou e Deus já desenhou. Eu acredito assim, eu não acredito que o que Deus desenhou pra gente, a gente vai viver a qualquer custo. Não. Você tem que fazer por onde? Ele desenhou. Você tem que fazer por onde? Tá escrito. Só que tá escrito a lápis. Se você não continuar nessa trilha aqui, ele vai apagar. E aí você escreve sua história. Ele te dá o poder da escolha também. A escolha. Então eu gosto de ter a convicção. É esse o caminho mesmo? Posso ir? Porque de todas as vezes que eu sonhei algo para minha vida, que eu planejei meu lado profissional, que eu idealizei o que eu ia viver, todas as vezes, Ana Paula, eu me frustrei. Apagou? Não, eu me frustrei. Maiara, eu já tô sabendo. Já tem nova missão. Como é que é isso para você? Pois é, então na minha vida familiar, por exemplo, então eu tô vivendo outros momentos. Eu já não sou cozinheira, nunca fui uma cozinheira, mas fazia o básico. Passei 7 anos da minha vida sem cozinhar, sem fazer nada. Não porque... Não fazendo nada. Não, nada que eu falo assim, nada na panela. Na panela, fazia um bolo, outro, né, para criar mais memória afetiva com meu filho do que para cozinhar propriamente dito. E aí, desde o dia que o Ibanez saiu da cadeira de governador, agora cozinha eu e o Ibanez. O Ibanez fica cozinhando na área gourmet, ele faz mais a comida de sal. E às vezes eu tô fazendo dentro de casa a comida mais saudável, porque o Ibanez é mais uma comida nordestina pesada. Eu não, eu já sou de uma fase mais leve. Eu gosto de uma cozinha com menos óleo possível, menos gordura possível. Então, eu já estou treinando agora a parte da culinária dentro de casa. Então, eu já consigo sentar com meu filho para fazer um dever de casa. Não vou falar aqui com paciência, porque a paciência às vezes me falta. Mas eu já consigo viver a vida real que por 7 anos eu não estava conseguindo viver. Não estava conseguindo. Porque o Matheus cresce com a política, Exato. né? O Matheus cresce com a política. Ele tinha 1 mês, 2 meses, 16 dias. 16 dias de vida. Então, ele cresce. E qual é a visão do Matheus? Como o Matheus já nasceu, porque eu me incomodava em alguns momentos da minha vida na questão da intimidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto e prezo pela minha intimidade. O Ibanez depende do momento, né? Mas ele tem uma certa facilidade maior de viver assim as pessoas próximas. Ele se adaptou mais com a figura Ibanez, pública, ele gosta né? de muita gente, o Ibanez gosta de um espaço repleto de pessoas. Eu já tenho uma dificuldade, então eu sou assim, quando eu saio da porta da minha casa para fora, ok. Mas dentro da minha casa eu gosto de intimidade. Eu gosto de ser eu, com o meu pijama, do meu jeito. E Ibanez não é assim. E o meu filho também não é como eu. O Matheus, ele não sabe acordar e descer de pijama. Ele é igual ao Ibanez. Ele acordou, ele tem que se vestir, se parar, sabe? Preparar porque vai acontecer. E eu não, eu já gosto de sentir primeiro onde eu estou, quem sou eu. Então, Acordei. Assim, personalidade. O Matheus, ele já é um perfil... Como ele já nasceu na política, para ele é normal ter tudo acontecendo ali, as pessoas saberem as coisas, e ele tá sempre cercado de gente, e do jeito que ele fala acontece, não sei o quê. Então ele tá descobrindo uma nova vida agora. Onde as pessoas não estão ali o tempo todo para servir, onde ele não é o filho do governador, onde a gente chega num lugar e não tem mais aquela prioridade, vai entrar, é a família do governador, não tem mais isso. A gente chega em qualquer lugar, ele agora não é mais o filho do governador. Então, ele é o filho do Ibanez e da Maiara. Ponto. Então agora é ele fazendo, eu já postei nas redes sociais, é ele fazendo o ovo dele, é ele quebrando o ovo, me ajudando a fazer as receitas que eu tenho que fazer. Então é uma vida maravilhosa. É uma vida maravilhosa. E aí vem a questão do celular. Eu sou uma pessoa antenada 24 horas. Em tudo. No jornalismo, nas redes sociais,
no WhatsApp, em tudo. Eu sou conectada 24 horas. Eu tô em alerta 24 horas. E o Matheus, ele não, como todos os filhos pequenos, não gostam de ver os pais no O tempo telefone. todo. Não gostam. Então, toda vez que eu tô com ele, que ele me vê no telefone, ele fica, lá vem com esse celular, larga esse telefone. Aí ele puxa o telefone da minha mão, não sei o que, não sei o que. Aí ele só para de mexer no meu celular, ou de se incomodar, quando ele escuta, às vezes eu passo, assim, por exemplo, alguém está pedindo socorro para alimento. Um exemplo. Filho, calma, tem gente passando fome. Aí eu vou e boto o áudio, olha aqui esse pedido. Aí ele recua. Porque ele entendeu que eu não estou no celular porque eu não estou dando atenção para ele. Eu estou no celular porque eu estou ajudando alguém. Ao próximo. E não é só um trabalho, é um trabalho que ajuda. Então, nessa hora ele para. Aí ele espera, mas ele espera assim. Aí eu resolvo, faço contato, largo o celular. Então, assim, o que eu vejo? O Matheus, ele já nasceu com esse olhar ampliado do que é a vida. De responsabilidade. De responsabilidade, de empatia, de tudo. E ele é muito, muito participativo. Então, ele já nasceu nas campanhas sociais. Hoje ele tem 7 anos, há 7 anos ele faz entrega de alimentos. Eu vejo, você leva ele para participar. Serve a comida no restaurante comunitário. Ele vive o respeito isso. à segurança pública, aos policiais, que ele é apaixonado. Segurança pública para ele é tudo. A polícia militar, então, nem se fala. Ele tem um amor, um respeito pela polícia militar. Aí eu falava para a comandante Ana Paula, às vezes ele tá naquele momento de birra de toda criança. Não sei o que. A idade? Aí aparecia a Ana Paula, assim, ele transformava. Ele se colocava já na posição de respeito. Aí você olhava, eu falei, gente, eu vou trazer a Ana Paula pra dentro de casa, porque não é possível. Vou fazer aquela brincadeira igual da Jéssica. Ana Paula. Comandante Ana Paula. Ana Paula. Aí ele se posicionava. Então, assim, e não era uma brincadeira pra ele, aquilo era verdade. Ele viveu aquilo como verdade. O comandante Ana Paula entregou para ele os uniformes, falou sobre o que era comandar a polícia militar e prometeu para ele que ele seria comandante da polícia militar. E ele acreditou nisso. E eu não tirei isso da infância dele, da mentalidade infantil dele. Quando ela se descompatibilizou também, ela já não era mais comandante. Aí ele, meu Deus, ele também não vai ser. Já que ela não é mais, ele também não vai ser. E aí hoje ele já não tem mais esse apego. Isso que eu tô falando. A gente sabe, a minha família sabe encerrar ciclos. É comigo, é com o Matheus, então assim, ele já entendeu e acabou. Então ele tem paixão e respeito pela polícia militar e ele tem os amigos. Porque os nossos policiais que trabalharam com a gente durante todos esses anos viraram amigos, principalmente do Matheus. Eu já tenho esse perfil mais reservado, como eu falei. Eu sou difícil, Ana Paula, de fazer amizade. Eu me abro aqui, a gente conversa e tudo, mas eu tenho uma certa dificuldade de abrir muito o meu eu. Eu tenho muita dificuldade de fazer amizades. E o Ibanez e o Matheus não. Eles já fazem amizade na velocidade da luz. Eles estão prontos a qualquer momento. Então, isso é uma personalidade que eu não sei se é uma personalidade feminina, se é uma personalidade só minha. Eu não sei, mas assim, são coisas que eu observo neles e tento melhorar em mim. Coisas que eu também tento trancar neles, porque nem tudo a gente tem que falar, nem tudo a gente tem que se abrir. A gente não pode achar que a gente tem amigos a todo momento, porque a vida também não é só nisso. É bom ter amigos, mas seleta os amigos. E ensinar isso para o filho que vem dessa fase onde ele se abre demais é também um desafio para mim, sabe? E aí eu trabalho muito com as mães também. A gente estava falando de segurança pública e me veio à mente um trabalho que você também fez junto aos desaparecidos aqui no GDF. Exatamente. E mais uma vez... Aí você me falando aqui, mais um projeto, mais um dos, que ainda tem mais, né? Mais. Tem no saneamento, e tem na inclusão. Exatamente. Então, assim, é muito projeto, né? Desaparecidos DF também é um grande orgulho que eu carrego. E surgiu de uma experiência internacional. Por isso que eu falo que o Pontes para o Mundo não é só viver uma experiência. É trazer para o Distrito Federal melhorias. Eu fiz uma viagem internacional para Miami e fiquei hospedada num bairro chamado Sunny Island, em Miami. E nessa mesma viagem eu também fui para Disney, né, para Orlando. Nesse período que eu estava fazendo essa viagem, eu escutei algumas sirenes tocando nesse bairro, que é um bairro nobre em Miami. E escutei também a sirene nos parques que a gente estava andando e o burburinho das pessoas. Logo, curiosa que sou, fui tentar, o que está acontecendo? Com o seu inglês maravilhoso. Com o meu inglês maravilhoso. Vamos lembrar disso, o inglês maravilhoso. Fui me atualizar, o que é isso? O que está acontecendo? Resumindo, porque a gente não tem muito tempo para falar,
Mas lá estava tendo grandes registros de casos de desaparecimento de crianças, sequestros de crianças. Então, como é um ambiente turístico, estavam sumindo crianças não só americanas, mas turistas. E aí, o que eles criaram? Eles criaram, não foi um programa de governo, não. Foi um protocolo social. Então, quando sumia uma criança naquele bairro, acionava-se ali uma sirene, e aí todos os condomínios acionavam essa sirene dentro dos seus condomínios. E todo mundo naquele bairro sabia que havia desaparecido uma criança naquele bairro. Nos parques da Disney, a mesma coisa. Surgiu essa sirene, todo mundo sabia que havia sumido uma criança. Então já todo mundo estava em alerta. Aí todo mundo já começava assim, a olhar para o lado. Eu achei aquilo fantástico. Momento estranho. Um momento estranho, criança desaparecida, olha para o lado, porque a gente vive no nosso automático, a gente não olha para o lado. E a criança, ela mostra quando não é aquela particularidade. Eu passei por um sequestro. E quando eu passei por um sequestro, era por volta de 8, 9 horas da manhã, no setor hospitalar, dia de semana, setor hospitalar lotado, e ninguém olhava para dentro do carro para identificar que eu estava em estado de pedir socorro sem poder falar, sem poder verbalizar, mas eu tentava das minhas formas pedir socorro e ninguém olhava para o lado. Então, quando eu fiquei sabendo dessa informação lá nos Estados Unidos, eu juntei com o que eu tinha vivido. Eu não era uma criança, eu já era uma adulta, mas eu tinha passado por essa experiência e ninguém olhou para o lado, ninguém viu nada e nada aconteceu. Deus que me socorreu, né? E aí voltei para Brasília e fui me reunir com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. E nisso eu já tinha comentado com alguns amigos policiais, que era até o Fernando. E o Fernando me apresentou o Jaziel, que já fazia um estudo, estava no mestrado, eu era no doutorado, já estava defendendo a tese, tratando da pauta dos desaparecidos. Lembra que eu falei que Deus prepara o cenário? E tudo acontece no tempo. Tudo acontece. Eu sonho, de repente Deus me apresenta uma pessoa que também tem esse sonho. E aí, opa, vamos. E a conversa flui, assim, né? Exato. Então, ele já estava fazendo essa tese de doutorado, eu comentei com os amigos meus, e ele me apresentou o Jaziel, e eu fui procurar o secretário de Segurança Pública para falar da pauta dos desaparecidos. Fizemos uma grande reunião com vários órgãos do Distrito Federal. E o que eu descobri naquela reunião? Que vários órgãos já tinham a sua pequena atuação. Ministério Público já fazia um programa X. Secretaria de Segurança Pública tinha um menorzinho fazendo Y. A Defensoria Pública, assim. A Assistência Social, assim. E aí eu cheguei com a minha presença e falei assim, tem o poder de chegar no governador e a gente tentar fortalecer esse programa. Então vamos fazer desse programa algo intersetorial. Em vez do Ministério Público ficar fazendo essa ação pequena, assistência social, vamos juntar todo mundo aqui e vamos fazer um grande programa intersetorial. E aí nasceu o Desaparecidos DF, que é assim, fantástico. Fantástico, o poder de resolução, o poder de atuação, o poder de acolhimento e humanização das famílias foi uma das exigências que eu coloquei, que eu queria humanizar não só o desaparecido, mas a família dos desaparecidos. Então, eu amo esse programa, ele tem uma alta resolutividade grandiosa, já está em 99% dos casos resolvidos. Então, assim, o Distrito Federal é referência. Sustentabilidade salva, então na área de ambiental, então trabalhar reciclagem desde 2020 que nasceu esse projeto e de 2020 a 2021. Então desde esse período a gente vem trabalhando a sustentabilidade, porque se a gente quer ter um futuro saudável, não tem como ignorar essa área da reciclagem, da forma do descarte consciente do lixo. Não existe jogar fora. A gente que se ilude achando que a gente está jogando fora. A gente só está acumulando em algum canto. Então, essa forma de conscientização ela tem que acontecer. Na área de inclusão, nós temos o DF Libras, que também eu participei junto com o secretário à época da idealização do DF Libras, que é um programa vinculado aos atendimentos de pessoas com todas as dificuldades, mas principalmente de verbalização. Então, poder ir numa consulta com um ginecologista e você ter ali um atendimento que ele é online, que vai te dar dignidade. Você não precisa ter alguém que você não quer ouvir na sua história. Humanização. Toda hora eu vejo. E você tem uma frase. Cuidar é transformar. Exato. É pra vida essa frase? É pra vida. É pra vida. Cuidar é transformar e é se abraçar. Parou porque por quantas aqui? Vezes... Não parou. Quantas vezes eu saí com essa responsabilidade do não vou entregar o brinquedo, vou fazer a minha ação social. E quantas das vezes eu voltei para casa me sentindo a mulher mais feliz do mundo.
Senti que eu saí de casa depressiva, angustiada, só estava indo cumprir aquela agenda porque eu havia marcado. Porque a minha vontade era não ir. Porque a gente tem os dias que a gente não tá bem. Somos mulheres, somos seres humanos. Seres humanos. E quantas vezes isso aconteceu? E eu fui só para cumprir o protocolo. Mas na hora que chega, que você recebe aquela energia maravilhosa, aqueles abraços, aqueles olhares pequenininhos, tia, não, Ana Paula, não tem como você voltar para casa igual. Aí você pega a sua depressão, parece que você abre um buraco ali, joga em terra. Não, e seus problemas? Não existe mais. Você olha para os seus problemas assim, meu é problema. Exato. Mayara, o que falar dessa mulher, dessa mãe, dessa esposa? E o mais importante, o papel mais bonito, eu acho que da tua vida é ser mãe, lógico. Sim. Mas como mulher, foi ser a primeira dama do Distrito Federal. Porque você cumpriu todas as etapas, todas as exigências, engoliu, sorriu, abraçou, beijou, mas estava ali, sempre de cabeça erguida e do lado do Ibanez. É verdade. Porque quem tem telhado sempre vai levar pedrada. E vocês estavam juntos e unidos. O que é o Distrito Federal para você hoje, Mayara? Olha, o Distrito Federal sempre foi a minha casa. Eu nasci aqui no Distrito Federal. Eu estudei aqui no Distrito Federal, tudo meu foi aqui. Então, eu tinha uma responsabilidade com a minha cidade, eu tinha uma responsabilidade. Um compromisso. Um compromisso, assim. E esse compromisso, ele era inadiável, porque não era questão de, né, tudo é tempo, na política é tempo. E o tempo passa. E ou você se arrepende, ou você cumpre o que você tinha que cumprir. Então, eu olho hoje para o Distrito Federal com gratidão. Eu agradeço por terem me acolhido, ainda que com muitas críticas, mas isso para mim se torna tão pequeno diante de tudo que eu recebi, sabe? De cada carinho que foi demonstrado, assim. Eu amo essa cidade, eu me sinto aqui hoje uma cidadã, vamos dizer assim, com um título estampado aqui. Completa. Uma cidadã atuante. Quantas das vezes eu recebi as críticas das pessoas, eu falava assim, bom, então vem aqui. Traz a sua opinião, não só trazer a sua opinião crítica, mas vem fazer junto, vamos lá. Mas você quer ser uma liderança política? Então vai também. Coloca seu nome. Porque o que infelizmente eu vejo, Ana Paula, as pessoas, elas criminalizam a política a qualquer custo. E eu acho isso de uma ignorância tão grande, porque a pessoa que tem a capacidade de pegar os dedinhos e apertar para só criminalizar todo e qualquer político, é uma pessoa ignorante, porque a vida humana ela é baseada na política. E não é de agora, é desde que o mundo é mundo. O que gere as relações humanas é a política. Então, quanto mais você criminaliza a política, mais você desencoraja pessoas boas a irem para a política. E você só encoraja aqueles que não têm nada a perder. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada na minha vida mesmo? Então eu vou para a política, porque o que vier é lucro. E agora, você veio para a política? Mas deixa eu pergunta que não quer calar. Você veio para a política? Vou concluir meu raciocínio. Então, quando você tem alguma coisa, você tem família, você tem emprego, você tem tudo na sua vida que você construiu, e você olha para aquelas pessoas que estão sendo criminalizadas a qualquer custo, você pensa, para que eu vou me colocar nessa posição? Então, eu acho o maior erro da humanidade é criminalizar tudo e todos. E é por isso que a política talvez esteja tão ruim, colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Você desencoraja os bons. Então, se você quer criticar, porque a crítica ela tem que existir. A crítica é o que faz tudo melhorar. Você pode observar, se eu te criticar aqui hoje, falar tudo que eu não gosto em você, no primeiro momento você vai querer estufar o peito e se defender. Mas quando você voltar para casa, você vai refletir. E aí aquela reflexão, você pode falar, realmente eu acho que nisso eu tenho que melhorar. Então aquela crítica, ela vai te mudar para melhor. Então a crítica, ela é boa. A oposição, ela é maravilhosa. Só tem oposição quem se destaca. Quem não se destaca não tem oposição. Então assim, isso é bom. Mas agora quando eu não gosto é quando vem aquelas pessoas que não é oposição, é só uma pessoa que quer criticar por criticar. Porque aquela pessoa ela se sente bem. E não te dá saída. Não, e ela se sente bem em te colocar no chão. Então, esse tipo de pessoa que eu olho e eu tenho piedade. Porque essas são as pessoas que mais serão conduzidas pelos outros. Porque elas têm medo de se colocar à disposição.
Medo paralisa não só a própria pessoa, mas paralisa o meio em que ela está, inclusive a cidade em que ela está. Então a gente está vivendo uma era que a gente está vendo cada vez mais as pessoas tendo coragem de ir para as redes sociais e falar o que pensa de qualquer jeito. Mas também a gente está entrando numa nova era. Do último ano, de 2025 para cá, eu tenho acompanhado os julgados e tenho também acionado muito a justiça, a área policial. E tem apresentado isso, você tem mostrado isso. Tenho e não escondo isso de ninguém. Isso, e você tem mostrado isso. Eu vejo assim a Maiara, aquela mulher que está ali humana, mas aquela mulher que também sabe o que é direito. Você é uma advogada? E aí eu já falei, para vários que me mandam algumas coisas, às vezes, eu falo, isso aqui eu não vou perdoar. E vou até onde eu tiver que ir. Porque existe limite. E o que é que eu vejo? Na maioria das vezes a gente tem algumas pessoas que passam também por situações como essa, às vezes tem preguiça. Ah, não vou acionar por conta disso ou perder tempo, não vai dar em nada. E não, e o judiciário está mudando na velocidade da luz. Então não existe isso de, eu fiz um fake aqui. Não. Tudo aparece. E é o que eu tô te falando, uma coisa é você criar um fake para fazer uma mera crítica. Beleza. Outra coisa é você cometer crimes através desse fake. Ofensa a qualquer custo é crime. Né? Então, injúria, difamação, agora que a gente vem falando muito, stalking, ficar perseguindo a pessoa o tempo todo, falando coisas absurdas o tempo todo. Isso é crime. E a justiça está cada vez mais, se você observar, se você acompanhar, você está mais do lado está cada vez mais ao lado das vítimas. Por mais que você fale, mas é político, tem que receber crítica. Tem limite. Dentro do que é correto. Tem limite. Direitos e deveres? Direitos e deveres. O seu direito acaba onde começa o meu. E as responsabilidades que não existiram durante um tempo, acho que de 2021, que eu acho que como as coisas começaram a se intensificar mais. De 2020 a 2024, existia uma coisa assim, mais ou menos assim. De 2025 para agora, se você olhar os julgados do ano passado para agora e com o TSE cada vez mais atuante, as resoluções estão indo para o outro lado. É melhor a pessoa respirar, né? Respirar, pensar, criticar com respeito. E o respeito nessa forma... E estudar também, né? Estudar é o mínimo, né? Educação é o mínimo. Até para você conseguir cobrar o que você deseja cobrar. E eu vou cobrar. Exato. Eu vou cobrar agora. A trajetória para ou continua? É uma pergunta que não quer calar. A trajetória continua, com certeza. Uma salva de palmas, porque a mulher como você tem que continuar. Exato. Independente da cadeira. A trajetória continua, com certeza. Eu sou uma mulher pronta, Ana Paula. Todo mundo, quando me questiona, eu já falei assim, eu tô aqui atrás do portão. Se o portão abrir, eu vou. Se o portão não abrir, eu continuo no meu recinto, tá tudo bem. Mas vai continuar trabalhando. Mas eu tô pronta, eu tô posicionada para qualquer cenário. Eu sempre trabalhei assim na minha vida inteira. Então, quem me conhece desde a época da escola, desde a época da faculdade, sabe do que eu tô falando. Pronta. Eu nunca fui uma mulher que vou ficar esperando algo chegar para mim. Não. Eu estou pronta. Eu tô pronta, eu tô atrás do portão e eu tô com a chave. Se preciso for, eu abro e vou. Se não preciso for, eu vou voltar e vou viver o meu mundo. Eu tô posicionada. Entendeu? Então, assim, o Ibanez, ele, talvez por uma forma de defesa, ele ficava, pra que você quer isso? Pra que isso? E não sei o quê. E aí, no último prazo da filiação partidária, era o último dia do prazo. Você falou, eu vou me filiar. Ana Paula lá, Maiara, você tem que me ajudar. Ana Paula já afiliada, né? Se filiar não podemos, Maiara, você tem que me ajudar. E eu tô com você, Ana Paula. Mas e o futuro? O futuro eu não sei. Então, seja o que for, vou estar posicionada. Juntas. Então, assim, cumpro protocolos necessários para minha vida. E não tenho essa paixão a qualquer custo. Eu não quero a política a qualquer custo. A custe o que custar, de qualquer forma, de qualquer jeito, eu vou e pronto. Não, eu amo a política, todo mundo que me acompanha sabe disso. Eu vejo na política o poder transformador. Eu me realizei na política, eu vi que tudo acontece quando você... E que funciona. Funciona. É querer fazer. Funciona. Uma vez eu ouvi de um político assim, que o governo tem dinheiro, não tem grandes gestores. E tem pessoas desencorajadas e medrosas no poder. O que é que eu vejo muito isso? A gente está vivendo essa era que a gente precisa ter representantes corajosos. E o corajoso não é aquele que está só bem posicionado no momento. Não, o corajoso é aquele que você olha e a gente sabe. É isso que eu estou falando. O que eu acho interessante para quem está nos acompanhando é porque você olha e você sabe quem é quem. Porque antigamente a política ela era feita com aquele que é mais legal. Aquele que sorria mais, aquele carismático, que subia num palco e falava tudo que a gente queria ouvir. Aquilo era muito bom. Que política maravilhosa. Existe ainda em alguns estados, alguns municípios. Mas quando você vai para as grandes cidades, hoje as pessoas já conseguem olhar e identificar.
E eu falo isso, que isso é maravilhoso. Você não vai encontrar um ser humano perfeito para te representar. Não vai. Não existe gente perfeita, não existe profissional perfeito, mas você consegue hoje, com as redes sociais, com as propagandas acontecendo, com o dia a dia ali na sua região, você consegue olhar para uma pessoa que está se colocando ali à disposição e saber, de fato, ela transmite verdade? De fato é isso mesmo? Ela fez isso mesmo? E a gente sabe. E isso não significa dizer que a pessoa foi perfeita, né? É isso. Eu também estou nessa fase que eu também estou estudando, tá? Eu aprendi sempre na minha vida que ou eu ganho, eu aprendo. Eu nunca perdi na minha vida. Ou eu ganhei, ou eu aprendi. E eu tenho certeza que a tua missão é bem assim também. Ou você ganha esse jogo, ou você aprende com esse jogo. Agora, perder nunca. Exatamente. Perder nunca. Mayara, eu não sei mais nem o que falar. É muito bom ter você aqui. Agradecer. E quando eu começo essa entrevista que eu falo missão dada, foi missão concluída, eu digo assim, game over? Não. Porque esse jogo ainda tem muito para se jogar. Exatamente. E eu quero agradecer esse momento, essa trajetória. Agradecer como moradora do Distrito Federal. Eu chego aqui no Distrito Federal com 5 anos. Então, para mim, Brasília é minha casa. Eu não conheço outro lugar que não seja Brasília ser minha casa. E agradeço você por ter sido essa primeira dama, essa mulher de força, essa mulher de fé, porque eu valorizo muito isso, fé. E te coloco uma mensagem, nem Cristo agradou todo mundo. Verdade. Obrigada, Então, eu recebo isso também com muita gratidão, sabe? E aí quando você fala da fé, foi a política que me aproximou mais de Cristo, com e você certeza. mostrou isso. Foi a política. Eu fui uma criança que eu procurava a igreja por mim mesma. Eu nunca tive os meus pais me levando muito para a igreja, nunca. Então, se eu me batizei, foi por iniciativa minha. Tudo foi por iniciativa minha. Mas a política, em 2019, me trouxe as coisas que foram muito pesadas, foram muito ruins na minha vida. E naquele momento eu fui para o fundo do poço. E graças a Deus surgiu uma missionária e umas amigas que falaram, epa, vem aqui. Só que essas minhas amigas e essa missionária, elas não fizeram só o oba-oba. Elas me colocaram para pensar. Começaram a cantar um louvor aqui para mim, a ler ali a palavra. Você lembra esse louvor? Lembro. E aí tudo foi acontecendo. Então naquele momento eu comecei a me aproximar de Deus através da política. A política me trouxe algo muito ruim, mas que Deus apareceu na minha frente através de pessoas e aí tudo começou a acontecer e eu comecei a viver uma nova era. Então, se hoje eu posto muito ali os louvores, se eu vou muito à igreja, se eu vou à missa diária, se eu vou fazendo as minhas coisas, foi a política que me trouxe isso. Era aquilo, ou você morre de uma vez, ou você se levanta de uma vez. E aí, eu devo isso também à política, por isso que eu falo, a política você tem que saber o ângulo que você quer olhar. E o ângulo que você quer participar também. E não tem como, eu falo isso também, assim, não tem como. Eu sei que as pessoas vão falar, mas o Estado é laico, não pode vincular, não tem que fazer isso. Mas a minha concepção é que quem não se aproxima de Deus na política não dá conta. Não dá. Eu desconheço uma pessoa que consegue permanecer firme na política sem ter a crença no Criador. Deus que criou o céu, a terra e tudo que nela existe. Se você não acredita, eu não conheço um ateu na política. Eu conheço pessoas que menosprezam, elas têm fé, elas acreditam que mas Deus elas sabem existe. que tem um Deus superior. Mas aí comete os erros, não se aproxima muito. Essas pessoas eu conheço. Mas ateu de falar Deus não existe, eu não conheço. Que permanece na política. Eu conheço os cristãos que acreditam em Deus, mas cometem as coisas erradas. Mas que fazem coisas erradas. Entendeu? Mas na hora que o circo aperta, elas recorrem. Então, muito obrigada. Obrigada à sua família, porque a sua família, durante esses 7 anos, se dedicou a esse quadradinho, como todos falam, mas que não é um quadradinho, é um quadradão, né? E você participar foi muito importante para nós. Obrigada, sucesso e o mais importante, mais fé, porque vai dar tudo certo. Amém, eu creio, eu recebo. Te agradeço demais por esse espaço, por abrir, né, essa oportunidade de conversar. Eu converso com você, converso com tantas pessoas que estão nos acompanhando, então estou muito feliz. E principalmente por ter sido lembrada, viu? Obrigada. E vocês, querem conhecer histórias de mulheres que inspiram? Mayara, será que foi uma mulher inspiradora aqui do Distrito Federal? Acompanhe sempre o Mulher Capital Brasília, porque aqui
elas fazem a diferença.